Hoje estamos começando com o nosso segundo bimestre. Infelizmente, longe de vocês, né? Não estamos presentes, mas mesmo assim nós vamos procurar fazer o melhor, tá? Então, para esse nosso segundo bimestre, nós vamos começar falando sobre os múltiplos. Tá, o múltiplo não deixa de ser uma multiplicação entre dois números naturais, tá? E o menor múltiplo de um número natural é o zero, ou seja, o zero é múltiplo de qualquer número, tá? Então, eu estou dando aí o primeiro exemplo aí, o múltiplo de 2, que é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Outra informação, os múltiplos, eles são infinitos, tá? Então, um exemplo aí, como eu estou dizendo aí, eu multipliquei o 2 por 0, que deu 0. 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, é como se eu estivesse fazendo a tabuada de 2. Tudo bem? Então, se vocês observarem aí, os múltiplos de 2, eles aumentam de 2 em 2. Então, olha aí, 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. Um segundo exemplo aí eu estou pedindo os múltiplos de 3, tá? Então, começo pelo 0, que é o menor múltiplo. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Vocês percebem que é a tabuada de 3, tá? Então, reparando aí em cima, esses números eles estão aumentando de 3 em 3. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Tá? Como eu coloquei em cima, os múltiplos eles são infinitos. Tá? Então, estou colocando uma atividade ainda que não é do livro, mas para vocês fazerem no caderno. Relacione os 10 primeiros múltiplos. Tá? Então, os múltiplos de 8, os múltiplos de 5, os múltiplos de 10 e os múltiplos de 15. Então, eu creio que vocês não vão ter problema nenhum em fazer e entender o que são múltiplos. Divisores de um número. São todos os números que podem dividir outro número natural. Tá? O meu exemplo aí, eu estou dando o exemplo de 20. Então, 20 dividido para 1, 20. 20 dividido para 2, 10. 20 dividido para 4, 5. 20 dividido para 10, 2. E 20 dividido para 20, 1. Então, os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Os divisores, eles são finitos, tá? Eles têm fim. Já os múltiplos, eles não têm fim. Então, reparem aí que não entrou na minha relação o 3, porque o 20 não é dividido por 3. Tá? Não entrou na minha relação o 6, porque o 20 não é dividido por 3. Então, as divisões têm que ser exatas, tá? Então, não entrou o 7 aí, porque o 20 não é dividido por 7, tá? Então, bem fácil aí para vocês também. Então, os divisores de 100. Então, os divisores de 100 é 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50 e 100. Então, eu estou colocando a divisão aí para vocês entenderem bem. Olha, 100 dividido para 1 dá 100. 100 dividido para 2, 50. 100 dividido para 4, 25. 100 dividido para 10, 10. 100 dividido para 25, 4. 100 dividido para 50, 2. E 100 dividido para 100, 1. Então, como vocês percebem aí, os divisores são números finitos, tá? E como eu falei, não entrou o 3 aí porque o 100 não é dividido por 3. Não entrou o 6 porque o 100 não é dividido por 6. O 7, também o 100 não é dividido por 7. O 100 não é dividido por 9. Então, aqueles números que não derem divisão exata não podem ser meu divisor.
Tá? Eu coloquei até um exemplo aí de 100 dividido para 7, que não é uma divisão exata. Tá? Então, ele não entra no meu divisor. Assim como o zero era múltiplo de qualquer número, o número 1 que vai ser divisor de qualquer número natural. Tá? Então, o único número que é divisor de qualquer número é o 1. Eu estou passando uma atividade para vocês também, não é do livro, é para fazer no caderno, tá? Que eu quero que vocês encontrem os divisores de 30, divisores de 12, divisores de 24 e divisores de 40, tá? Ou seja, lembrando para vocês que os divisores são aqueles números que eu possa dividir que dê uma divisão exata. Os que não derem divisão exata não são divisores de um número. Divisibilidade são propriedades que eu posso utilizar para saber se um número é dividido, por exemplo, por 2, por 3, por 4, sem precisar fazer a divisão, tá? No caso aí, a minha primeiro critério de divisibilidade é por 2. Então, só pode ser dividido por 2 se for um número par, tá? Outro número, por exemplo, o 3 não é dividido por 2, porque ele não é um número par. O 4, ele é dividido por 2, porque ele é um número par. 10 dividir por 2 é número par, 22 é número par e 34 é número par. Então, toda vez que eu perceber que eu tenho números pares, toda vez esses números vão ser divididos por 2. Divisível por 3, tá? Preste bem atenção como eu vou fazer essa divisão para saber se esse número é divisível por 3, tá? Eu vou pegar os algarismos e tenho que somar, e o resultado tem que dar um múltiplo de 3. Acabamos de estudar o que é múltiplo de 3. Então, olha aí, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Esses são múltiplos de 3. Olha um exemplo aí, o 12. Eu não preciso dividir o 12 por 3, tá? Eu pego o valor 12, vocês estão percebendo aí que eu peguei o 1, o valor absoluto dele, mais o 2. 1 mais 2 deu 3, então 3 é um múltiplo de 3, então ele é dividido por 3. O segundo exemplo aí, ó, 231. O certo seria eu pegar o 231 e dividir por 3. Se desse uma divisão exata, ele é dividido por 3. Mas eu não preciso fazer isso. Reparem só que eu vou fazer com 231. Vou pegar o 2, vou somar com o 3 e vou somar com 1, os valores absolutos do número. Então, quando eu somei 2 mais 3, 5, 5 mais 1, 6. 6 é um múltiplo de 3, então eu já sei que esse número é dividido por 3, tá? Então, basta eu pegar os valores absolutos do número, somar, se der um múltiplo de 3, ele é dividido por 3. Divisível por 4. Quando os seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, não importa o tamanho do número que eu tenha, eu pego os dois últimos algarismos, divido por 4. Se esse número der uma divisão exata, então ele é divisível por 4. Tá? No caso aí, eu estou dando um exemplo de 340. Olha aí, peguei os dois últimos elementos, no caso, os dois últimos valores, que são 40. Eu peguei esse último valor e dividi por 4. Então, 40 dividido para 4, 10. Então, deu uma divisão exata. Então, eu não preciso dividir todo o número. Eu já sei que quando eu peguei os dois últimos e dividi por 4, esse número é divisível por 4. 1232. Eu peguei apenas os dois últimos números, que no caso é 32, dividi para 4, deu 8. Então, eu já sei que esse número é divisível por 4, sem precisar fazer toda a divisão. Continuando aí com o nosso critério de divisibilidade, eu vou demonstrar agora para vocês descobrirem, sem precisar fazer a divisão, se o número é dividido por 5. Então, para o número ser dividido por 5,
ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então, independente de eu fazer a divisão, eu já sei que esse número ele é divisível por 5. Olha aí, meu exemplo aí, 500. Eu dividi o 500. Quer dizer, eu percebi que o 500 ele terminou em 0. Se ele terminou em 0, eu dou certeza para vocês que esse número é divisível por 5. No caso 105 aí, ó, o 105 ele terminou em 5. Então, eu já sei que esse número ele é divisível por 5, ele vai dar uma divisão exata, tá? 1000 termina em 0. Então, eu já sei que esse número é divisível por 5. Eu posso dividir por 5 que vai dar uma divisão exata. No caso 305, então ele termina em 5, então eu já sei que esse número é divisível por 5. Outro critério de divisibilidade aí, ó, divisível por 6. Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Ou seja, ele só vai ser divisível por 6 se esse número for um número par. E além dele ser um número par, ele tem que ser divisível por 3 também. Eu estou dando aí o exemplo aí 36, tá? Então, o 36 ele é um número par, então eu sei que ele é divisível por 2. Aí, para mim descobrir se ele é divisível por 3, eu estou somando aí o valor absoluto dele, ó. 3 mais 6 deu 9. 9 é um múltiplo de 3. Então, eu já sei que esse número ele é divisível por 6 e ele vai dar uma divisão exata. Então, ele é um número par e, ao mesmo tempo, ele é divisível por 3. Então, eu já sei que esse número é divisível por 6. Divisível por 10. Quando o número terminar em 0, tá? Então, o número só pode ser dividido por 10 se ele terminar em 0. No caso, 100 dividido para 10 vai dar 10. Então, eu já sei que ele terminou em 0, ele vai ser divisível por 100, tá? Ele vai ser divisível por 10. Todo número terminado em 0, ele é divisível por 10. Números primos. Tem muita gente que confunde os números primos com números ímpares, tá? Então, no caso, os números primos, eles não têm nada a ver com os números ímpares, tá? No caso, existe uma propriedade aí para me saber se o número é número primo ou não. Para ele ser número primo, ele tem que possuir apenas dois divisores, apenas dois divisores. Ele pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo, tá? Então, nenhum outro tipo de número vai entrar nessa minha propriedade. Ele tem que ter apenas dois divisores, por 1 e por ele mesmo. Então, como vocês estou dando um exemplo aí, o 5. Eu posso dividir o 5 por 1, que vai dar 5, e eu posso dividir o 5 por 5, que vai dar 1. Então, esse número é um número primo. Repare que eu não posso dividir o 5 por 2, eu não posso dividir o 5 por 3, tá? Então, ele não tem outro divisor, ele só tem apenas dois divisores. Ele pode ser dividido por 1 ou ele pode ser dividido por ele mesmo. Outro exemplo aí é o 4, tá? Então, reparem só que eu posso dividir o 4 por 1, que vai dar 4. Eu posso dividir o 4 por 2, que vai dar 2. E posso dividir o 4 por 4, que vai dar 1. Então, reparem aí que ele tem mais de 2 divisores. No caso, ele tem 3 divisores, tá? Então, nesse caso aí, ele não é classificado como número primo. Ele é classificado como número composto, tá? O único número primo par é o 2. Por quê? Porque eu posso dividir o 2 por 1, que vai dar 2, e posso dividir o 2 por 2, que também vai dar 1, tá? Então, o 2 tem apenas 2 divisores, por isso ele é classificado como o único número par primo, tá? Outra coisa aí que nós vamos ver é decomposição em fatores primos. Então, preste bem atenção no que eu vou falar isso. Olha, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 79, 83, 89 e 97. Tá? Eu estou dando exemplos de números primos que vai do 2 até o 97. Tudo bem? Então, estou dando números primos compreendidos entre 0 e 100. Então, são esses números primos aí. A decomposição em fatores primos, ela não é difícil, mas vocês vão ter que saber bastante a divisão. Tá? Estudem um pouco a divisão, porque isso vai ser bem importante. Olha aí, eu quero que decomponha o fator primo do 24. Então, olha aí, eu coloquei o 24, passei uma reta, se vocês perceberem, eu passei essa reta. Então, o 24 é um número par, então eu vou começar dividindo por 2. À minha direita, eu estou colocando esse número 2. E embaixo do número, eu vou colocar o resto, tá? Então, olha aí, 24 dividido para 2 deu 12. Então, o 12 ainda é um número par. Então, 12 dividido para 2, 6. 6 é outro número par. Então, vou continuar dividindo por 2. 6 dividido para 2, 3. O 3, ele não é mais um número par, tá? Então, eu vou ver um próximo número primo que eu tenho. Depois do 2, o meu próximo número primo que eu tenho é o 3. Então, eu vou dividir o 3 por 3. E no caso, 3 dividido para 3, 1. Quando der 1, acabou a minha divisão em fatores primos, tá? Então, do lado direito, só pode entrar os números que são primos. No caso, o 2 e o 3 são primos. Outro exemplo aí, o 30. Então, 30 é número par. Então, na minha direita, eu coloquei o meu primeiro número primo, no caso é o 2. Então, 30 dividido para 2, 15. 15 não é mais um número par, então não posso dividir por 2. Então, estou dividindo 15 por 3, que no caso 15 dividido para 3 deu 5. Então, o 5 eu não posso mais dividir por 2, não posso mais dividir por 3, porque ele não é dividido por 2 e não é mais dividido por 3. Então, vou pegar o meu próximo número primo na sequência, que no caso é o 5. Então, 5 dividido para 5, 1. Reparem que deu 1. Então, quando der 1, acabou a minha fatoração em números primos. MDC, máximo divisor comum. É o maior divisor comum entre dois números, tá? Eu vou ensinar para vocês um método prático para fazer para achar o MDC. Tá? Esse é o famoso jogo da velha. Eu acho que vocês já jogaram na escola ou em casa aquele jogo da velha que faz aquela cruz, né? Então, o método prático para achar o MDC ele é bem parecido com aquele jogo da velha, tá? No caso aí, nosso primeiro exemplo aí, 40 e 30. Vocês fazem aquele jogo da velha que vocês estão acostumados, tá? Então, vocês vão colocar no centro o maior número, no caso, o 48. Depois do maior número, eu coloco o próximo, tá? No caso, o 30. Reparem aí que eu comecei a colocar o 48 na frente e o 30 atrás. Por que eu fiz isso? Porque o 48 é maior que o 30. Nós vamos trabalhar com a divisão aí. Se vocês tiverem algum problema com divisão, dê uma estudada em casa, tá? A tabuada, a divisão, porque nós vamos precisar muito da multiplicação e da divisão. Então, voltando. Na parte de cima, vai ser um número que eu vou multiplicar pela parte do meio. Reparem aí que você reparar, eu coloquei 1. Mas em vez do 1, se eu tivesse colocado 2, tá? Então, 2 vezes 30, 60. 60 passa de 48. Então, não me interessa o 2. Por isso, eu coloquei em cima um 1. Porque o 1 vai multiplicar o 30. 1 vezes 30, 30. Para 48, sobra 18, tá? Ou seja, falta 18 ainda para chegar a 48. Então, o resto eu coloco embaixo do maior número, no caso do 48. Deu 18. Agora, esse 18, ele vai passar para depois do 30. Esse resto passa para depois do 30. Então, aí é o mesmo processo, tá? Em cima, se eu colocasse o 2 vezes 18, vai dar 36. 36 passa de 30. Para mim, não me interessa isso.
Então, em cima eu coloquei 1. 1 vezes 18, 18. Para chegar a 30, faltam 12. Então, agora esse 12, ele vai passar para depois do 18. E vamos continuar o mesmo processo. 1 vezes 12, 12. Para 18, faltam 6. Sempre o resto embaixo. Então, esse resto, que deu 6, eu vou passar para depois do 12. Tá? Então, 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Quando o meu resultado der 0 aí, embaixo, acabou a minha conta. Então, meu MMC vale 6, tá? Então, sempre o último número vai ser meu MDC. Tudo bem? Então, façam com bastante calma. O importante é saber a multiplicação e a divisão. Mas são multiplicações e divisões básicas aí para vocês, tá? Vamos para o nosso próximo exemplo. Agora eu estou dando 40, 15 e 10. 3 números agora e eu estou pedindo o MDC. Vou fazer o mesmo processo, faço lá o jogo da velha. Começo com o maior número, que no caso é o 40. Depois eu vou utilizar o próximo número, que é o 15. Tá? Esse 10 aí que está em cima, no exemplo, eu vou esquecer por enquanto que existe esse 10. Tá? Então, vamos começar com a nossa divisão. Eu botei o 40 primeiro e o 15 depois, tá? Então, se eu colocar o 3 aí em cima para multiplicar o 15, o que acontece? 3 vezes 15 dá 45, passa de 40. Então, não me interessa o 3, eu vou colocar o 2 agora. 2 vezes 15, 30. 30 para 40, faltam 10. Tá? Já fiz a minha primeira divisão. Esse resto agora, ele passa para depois do 15. Mesmo processo, tem que pegar um número que para multiplicar o 10 se aproximar do 15. Então, 1 vezes 10, 15. Para 15 faltam 5. Esse 5 passa para depois do 10, tá? Então, 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, meu MDC vale 5. Então, lembrando que esse meu primeiro MDC foi entre o 40 e o 15. Lembrando que ainda falta fazer com o 10. Agora eu tenho o 10 e o resultado do meu primeiro MDC, que vale 5. Então, eu vou fazer entre esses dois, entre o 10 e o 5. Faço outro jogo da velha. Começo sempre com o maior, que no caso agora é o 10. E vou colocar depois o meu primeiro valor do MDC, que vale 5. E vou fazer o mesmo processo. Repare lá em cima, se eu colocar um 3, 3 vezes 5, 15, passa de 10. Então, eu vou colocar o 2. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Então, meu último resultado, o MDC, vale 5. Tá? Então, nesse caso, o MDC, o máximo divisor comum entre 40, 15 e 10, é 5. Tá bom? Então, muito cuidado com a multiplicação e a divisão, tá? Não é um processo tão complicado, é meio dificultoso, tá? Então, façam com bastante calma que vocês vão chegar no resultado. MMC, mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo comum entre dois números. Nós aprendemos o que são múltiplos, não é isso? Então, no caso, nós vamos ver os métodos práticos. Primeira coisa, vamos relembrar nessa videoaula. A primeira coisa que nós vimos foi sobre os múltiplos e também sobre divisão em fatores primos. Então, essas duas coisas nós vamos usar aí para o nosso mínimo múltiplo comum, tá? Então, primeira coisa aí, eu estou pedindo para vocês fazerem o MMC entre 12 e 8. Eu pego o 12 e o 8, coloco um ao lado do outro e vou passar aquela reta igual como se eu estivesse fazendo a fatoração em números primos, tá bom? Então, olha aí, 12 e 8. Vamos fazer a divisão só de uma vez, tá? Então, por que eu estou colocando na minha direita aí o 2? Porque eu tenho o 12 é um número par e o 8 também é um número par. Então, fazendo a nossa divisão simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, nós vamos ter 12 dividido para 2, 6. 8 dividido para 2, 4.
o resultado da divisão sempre fica embaixo, tá? O 6 e o 4 são dois números pares, então vou continuar dividindo por 2. 6 dividido para 2, 3. 4 dividido para 2, 2. Agora eu obtive o 3 e o 2, mas eu ainda tenho um número par, que no caso é o 2. Então vou continuar colocando o meu número par. Então 3 não é dividido por 2, eu vou baixar o 3. Então 2 dividido para 2, 1. Só me resta agora o 3. Então agora eu vou colocar o 3 lá no meu lado direito. Então 3 dividido por 3, 1. Então, o meu MMC vai passar a ser o resultado das multiplicações do meu lado direito. Olhem para o lado direito de vocês. Eu tenho 2, 2, 2 e 3. Agora só falta eu multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, meu MMC entre 12 e 8 é o 24. Ou seja, o 24 é o mínimo múltiplo comum entre o 12 e o 8. Tá bom? Pratiquem bastante calma nessa hora. Meu outro exemplo aí, eu quero o MMC entre três números, 10, 6 e 18. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Colocar um ao lado do outro, passar aquela reta. Então, também por divisões simultâneas. Então, eu tenho 10 é um número par, então eu vou começar dividindo por 2. 10 dividido para 2, 5. 6 dividido para 2, 3. E o 15 não é dividido por 2, então eu vou baixar. Quem não é dividido pelo número que eu coloquei à direita, vai sendo repetido embaixo, tá? Então, agora eu tenho 5, 3 e 15. Depois do 2, o próximo número primo depois do 2 é o 3, então vou colocar o 3. 5 não é dividido por 3, então o 5 vai baixar. 3 dividido para 3 vai dar 1. 15 dividido para 3 dá 5. Então, agora o 5 ele não é mais dividido por 3. Então, eu já fiz a minha divisão por 2, fiz a minha divisão por 3, agora eu vou fazer a minha divisão por 5. Lembrando que é sempre os números primos naquela ordem que eu dei para vocês. 5 dividido para 5 dá 1. O 1 eu vou baixar e 5 dividido para 5 dá 1. Reparem que agora deu 1, 1 e 1. Quando isso der o resultado 1 embaixo, então acabou o meu MMC, acabou a minha conta. Então só falta eu multiplicar os meus números que deram na direita. No caso, o 2, o 3 e o 5. Agora vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, meu mínimo múltiplo comum entre 10, 6 e 18 é o 30. Atividade do livro, tá? É a página 73, exercício 8, 9, 10, 11 e 12. Página 74, exercício 13, 14, 22, 23 e 24. Página 79, exercício 32, 33, 34 e 35. Página 81, exercício 40. Página 86, exercício 53. Página 89, exercício 61 e 63. A sessão 61 e 63 são problemas onde vocês vão utilizar o MMC para resolver, tá? Qualquer dúvida, no Zap e no meu PV, ok? Eu espero que vocês façam com bastante calma e que acertem todas as questões.